pessoal, boa noite. Vamos começar aí mais uma live hoje, né? Vamos receber aí nosso amigo Gesiel, ele que é presidente do Instituto Pernambucano de Inclusão e Cidadania. Ele já está aqui com a gente, já vou puxar ele aqui para a conversa. Só fixar aqui a live, o comentário na verdade. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou fixar o tema da live aqui. Ou melhor, o nosso convidado. Pra gente fazer esse bate-papo aí. Pronto. Vou dar um abraço aí pro nosso amigo João Vitor. Todo mundo que tá entrando aí. Vou mandar o convite aqui para Gesiel para a gente começar essa conversa. Fala, amigo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tá me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Tô bem. Tá ouvindo bem você aí? Oi? Tá me ouvindo bem? Tá alguma zoada aí no seu áudio. Peraí. Algum mau contato. E agora? Continua. Iniciado. E agora? Agora ficou bacana. E Pronto. aí, como é que Beleza. você tá? Tô bem, João. Amém? Tô bem. Tô bem, Na, graças a na, Deus. no isolamento, né? Nessa quarentena aí, no isolamento aí, fazendo o possível para passar essa situação, pra gente voltar à nossa vida normal aí e poder estar trabalhando e contribuindo com o nosso segmento. É isso aí. José, eu queria, assim, agradecer primeiramente, né, obviamente, a disponibilidade tua aí de conversar com a gente, de bater esse papo. A gente está fazendo uma série de lives, estamos na terceira semana já, e a gente não podia deixar de trazer esse tema tão importante, que é a acessibilidade, né, os desafios da pessoa com deficiência. E aí eu me orgulho muito de abrir esse tema aqui, sobretudo com você, porque você lembra que há um tempo atrás, cerca de um ano atrás, eu entrei em contato com você para que a gente pudesse tocar a associação aqui da pessoa com deficiência de São Caetano. E talvez eu acho que eu não tenha nem dito, ou se eu falei, não lembro, nós conseguimos fazer, né? Você me deu aquela minuta do estatuto, eu mesmo redigi algumas mudanças, conversando, obviamente, com as pessoas com deficiência daqui, fizemos várias reuniões e adequamos algumas situações, ouvimos eles e conseguimos registrar o estatuto que já está registrado, né, a ata, tudo bonitinho, e está os trâmites na Receita Federal para que a gente possa pegar o CNPJ já. Então, a gente encaminhou bastante, está tendo reuniões toda primeira quarta-feira de cada mês. O pessoal se reúne, eu participei de algumas reuniões, mas agora não participo mais, porque eu entendo que meu papel já foi feito, né, que foi estimular a criação dessa associação. Agora eles vão tocar um barco, e obviamente que eu sempre me coloco à disposição para ajudar no que for preciso aí, no que a gente puder contribuir. Então, eu quero, antes de tudo, te agradecer aí por essa força que você nos deu aí, de conseguir tirar essa associação do papel, que era um sonho antigo de muita gente. E eu tenho um pai também que é deficiente físico, né? Uma pessoa com deficiência, que teve uma paralisia infantil. Naquela época não tinha vacina e meu pai ficou com dificuldade de locomoção. Ele consegue andar, mas ele tem um atrofiamento em uma das pernas. Enfim, faz parte também da associação aí. Então, eu fiquei muito feliz de que a gente pudesse tirar essa coisa. Então, eu queria te agradecer, né? Aproveitar esse início para te agradecer e também para te dar a oportunidade de você se apresentar um pouquinho. Eu falei logo no começo da live, você é o presidente do Instituto Pernambucano de Inclusão e Cidadania. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tua vida, um breve relato aí, e também falasse como foi que surgiu essa ideia do Instituto e qual é o papel do Instituto na sociedade, aí, nas pessoas com deficiência. Queria que falasse um pouquinho sobre
sobre você e sobre o Instituto. Boa noite mais uma vez. João, meu nome é Gesiel Bezerra, né? Estou deficiente há 19 anos. Sou usuário de cadeira de roda. Sou militante do direito da pessoa com deficiência. Defendo essa causa. Sou militante dos direitos humanos. E aí, João, a gente começou essa questão dessa militância através da minha situação. Eu Uhum. correndo atrás para conseguir medicação, conseguir cadeira de roda. E aí eu fui vendo que tinha várias pessoas que tinham a mesma necessidade que eu. Várias pessoas que precisavam do mesmo equipamento que eu precisava e não tinha como sair de casa para poder se locomover e correr atrás. E aí eu comecei a fazer isso, correr atrás das garantias do direito da pessoa com deficiência para mim e para outras pessoas. Comecei a militar dentro do segmento da pessoa com deficiência. Isso há 18 anos atrás. E aí eu participei dentro da prefeitura de Olinda, trabalhei 9 anos na gestão. Entrei no final da gestão de Luciana e os 2 últimos mandatos de Renildo Calheiros. Na gestão, fui coordenador da política da pessoa com deficiência dentro de Olinda, fui assessor técnico também e milito dentro do segmento da pessoa com deficiência a nível do estado e a nível nacional. E aí a gente está nessa luta aí por garantia do direito da pessoa com deficiência para dar uma oportunidade melhor às pessoas com deficiência e que ela se transforme, tenha visibilidade diante dessa sociedade que, infelizmente, ela exclui a pessoa com deficiência. E aí a gente está na Uhum. luta aí para poder garantir o direito. Eu fico muito feliz em poder ter contribuído com você na criação dessa associação aí de São Caetano. Acho que isso é muito, muito, muito importante para o nosso segmento. Entendeu? Se a sociedade civil se organizar, os direitos serão garantidos. Se não se organizar, fica uma parcela da sociedade esquecida. Verdade, eu acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas a importância da organização, né, do associativismo, né, das pessoas participarem. Né? A gente vive uma democracia representativa, né, a gente escolhe nossos representantes, mas a gente precisa também fazer uma democracia participativa, onde a sociedade esteja no centro dos debates, né, participando dos debates. E, obviamente, que ninguém pode tomar decisões ou fazer políticas públicas sem ouvir os diversos segmentos da sociedade. Então, ninguém melhor para a gente conversar e ouvir a respeito disso do que a pessoa que está dentro dessa realidade, né? Então, acho muito importante que a gente conscientize a pessoa disso. E como foi que surgiu a ideia do Instituto? Então, João, o Instituto surgiu, é uma associação. Ela surgiu em 2012, essa ideia. É um sonho meu com alguns amigos. E aí a gente veio sempre se organizando dentro de Olinda para criar uma associação dentro de Olinda para poder estar justamente na luta dos direitos da pessoa com deficiência, se organizando. E aí a gente formou uma diretoria, criou vários grupos para poder se fortalecer e no meio do caminho algumas pessoas desistiam. E aí eu continuava. Eu formava, buscava outras pessoas para se juntar e a gente lutando, se organizando e de novo aí começava e parava. Quando estava perto de registrar, o povo desistia. Algumas pessoas não, porque eu vou estudar, outras que eu vou trabalhar, eu vou fazer um esporte, eu vou viajar. A diretoria era desfeita. Aí eu disse, um dia eu vou conseguir. Aí o tempo foi mudando, né? Foi passando as coisas. Aí eu pedi uma orientação a uma amiga minha, que ela é procuradora do estado de Pernambuco, Isabel Cavalcante. Isabel, eu tô querendo criar uma associação em Olinda e tô com várias dificuldades. Tu pode me ajudar? Ela falou para mim, Gisele, eu não vou poder te ajudar não, mas eu vou indicar uma pessoa que vai poder te ajudar. É o presidente da comissão do terceiro setor da OAB de Olinda, doutor André Carvalho. Aí ela indicou o doutor André, entrei em contato com ele, marquei uma reunião com ele, conversei com ele.
E ele disse, vou lhe ajudar. E aí, o que é que você precisa? Eu disse, ó, eu quero fazer o estatuto, eu quero criar a associação, eu queria ter um mínimo de pessoas participando, porque a nova lei, João, das organizações da sociedade civil, que é chamada a da OSC, que era a Mirosk, né, agora é OSC, Uhum. ela permite que uma diretoria ela possa ser composta até por 4 pessoas, entendeu? A diretoria da associação. Ela pode ser composta por 4 pessoas. E aí ele me deu toda a estrutura, preparou nosso estatuto, eu falei para ele o que eu queria. O estatuto da gente tem 22 laudas, e aí, mas também é um estatuto da nossa associação, que a gente possa estar fazendo convênios com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, possa estar executando vários projetos voltados para a pessoa com deficiência, capacitação, curso. E aí, doutor André disse, eu vou lhe ajudar e só me ajudar. E aí a gente conseguiu formar uma diretoria. A nossa diretoria do Instituto, ela é composta por 4 pessoas. 4. São todos 4 usuários de cadeira de roda. Todos 4. E aí é o nosso é o conselho administrativo. E aí a gente está criando o conselho executivo. Que o nosso conselho executivo também tem uma pessoa que não é deficiente. Entendeu? É uma companheira nossa do movimento, Sara. Ela é militante da causa também. E ela fica responsável pela parte administrativa e financeira, que seria Uhum. a parte que faz a questão da administração do conselho, da associação, né? E aí a gente criou essa associação. A gente está dando entrada agora no estatuto. A gente vai registrar agora, acho que essa semana a gente está dando entrada. Estava faltando a questão do endereço, porque muitas associações registram no endereço na casa de alguma família, na casa de um Uhum. amigo, na casa de um primo. E aí, a gente ter um alvará de funcionamento, encontra várias dificuldades para a gente garantir esse alvará de funcionamento. Se for alguém por exemplo, posso colocar na casa de meu primo. Aí vai alguém da prefeitura lá fazer a fiscalização. Só que meu primo não está em casa, quem está é a mãe dele. Aí a mãe dele vai dizer, ó, aqui não funciona nenhuma associação aqui. Aqui não Uhum. funciona. Entendeu? Aí a prefeitura vai lá e diz que não funciona, e fica difícil para tirar o alvará. Então, o que acontece? A gente conseguiu, o doutor André nos deu uma ideia para a gente registrar no endereço virtual, no escritório virtual, porque aí a gente vai pagar uma taxa anual, por exemplo, aqui em Olinda, aí eu fechei o contrato a semana passada, paguei uma taxa de R$ 700 para ter o endereço fiscal, e se caso, R$ 700 anual, entendeu? Durante um Uhum. ano. Se caso eu precisar de uma sala para fazer reunião, um auditório, aí eu pago uma taxa por fora. Eu pago por hora para utilizar esse espaço. Mas se não for isso, eu vou ter lá um endereço fiscal, vou ter alvará de funcionamento, vou ter todo o mecanismo para poder regularizar nossa associação. Que uma associação nada mais é que uma empresa. É uma Uhum. empresa que vai poder estar executando políticas públicas, fazer convênio com o governo municipal, o governo estadual, para poder estar garantindo essas questões de direito. E aí eu fechei esse contrato do Instituto. A gente vai dar entrada na próxima semana no Estatuto, no cartório também, para poder estar regularizando. Foi mais de 8 anos de luta para poder acontecer isso, mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Graças a Deus a gente conseguiu se organizar e a gente criou o instituto, mas assim, antes de colocar no papel, a gente começou a se organizar, um movimento organizado, e fazer algumas ações pontuais. A gente está no instituto fazendo agora uma campanha de arrecadação de alimentos para doar para as pessoas com deficiência nesse momento de pandemia. E aí a gente abraçou essa causa, a gente já conseguiu ajudar 80 famílias de pessoas com deficiência na região metropolitana aqui de Recife, através das doações de alguns amigos. Entendeu? Alguns amigos nos doaram para poder estar ajudando outras famílias. E aí foi uma questão, foi uma ação muito importante de fortalecimento aí da nossa política, que isso é a política social.
A gente sabe que nesse momento de pandemia a situação está muito difícil para todo mundo e para a pessoa com deficiência ela vai dificultando mais ainda. E aí Verdade. o Instituto se juntou com outra associação, se uniu com outra associação, que é a Associação de Amputados de Pernambuco. A gente se juntou e criamos uma ação única para poder estar ajudando as pessoas com deficiência. E aí nosso instituto não está registrado, mas já está fazendo ações, consultorias também, em relação à acessibilidade, já está contribuindo com a causa. Já vem contribuindo há algum tempo. E aí a gente vai tirar do papel isso aí, se Deus quiser, ter o nosso CNPJ para poder contribuir mais ainda, legalmente, junto com os parâmetros da lei. Entendeu? Entendi. Gisele, aí, aqui em nível de estado, a gente tem o PE Conduz, né? Aí em Recife tem a questão da praia sem barreiras, né? Alguns programas que foram feitos no sentido de melhorar um pouco a vida das pessoas com deficiência. Na tua visão, falta ainda os prefeitos, né, os governantes, do modo geral, ter um olhar mais sensível a essa causa, talvez porque seja uma causa que não. O pessoal que geralmente está à frente das prefeituras, eles pensam muito em voto, né? Então, talvez seja uma causa que não dê tanta visibilidade eleitoral. Talvez por isso eles não tenham tanto interesse. Mas tu compartilha dessa mesma impressão que eu, de que falta uma atenção especial a esse segmento? João, você tocou num ponto muito importante aí, entendeu? Quando você falou em voto, você falou que a pessoa com deficiência é uma causa que não tem voto. Mas aí a visão dos prefeitos é essa, de alguns prefeitos, Uhum, né? Mas ele se engana, entendeu? Eles estão enganados. Por quê? Uma pessoa com deficiência, ela não é sozinha, entendeu? E a pessoa com deficiência, ela é um cidadão, como qualquer um outro. Ela vota, uhum, tem um direito de voto também, entendeu? O que é que acontece? A pessoa com deficiência, ela tem pai, tem mãe, tem uma família. Não tem só o voto, entendeu? Não tem só o voto uhum, dela. No mínimo, ela tem ali, ao redor dela, ali, dentro da casa dela, tem de 5 a 6 votos. Fora as pessoas que são os amigos, entendeu? Então, assim, quando ele olha essa questão da pessoa com deficiência, eles olham só o deficiente. Ele esquece que por trás do uhum. deficiente tem uma família, tem os amigos, entendeu? Então, assim, falta muita coisa em relação à questão da pessoa com deficiência. Vou lhe dar um exemplo aqui na minha cidade, aqui em Olinda. O que aconteceu? A gente criou o projeto Praia Sem Barreiras, um projeto, e o projeto passou 9 meses funcionando. 9 meses. O projeto parou. A gestão passada, na qual eu fazia parte, não se interessou de executar o projeto mais. Isso não porque falta de recurso e não tinha mais a questão do projeto. Enquanto a nossa cidade vizinha, Recife, o projeto funciona até hoje. Parou por conta da pandemia. E o projeto de Recife, Praia Sem Barreiras, está funcionando normalmente. Entendeu? Então, assim, falta interesse das gestões garantir o acesso ao lazer, à educação e à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tem que ter o interesse da gestão, o interesse do prefeito. Se o prefeito não tiver interesse, as coisas não vão andar. Não vai. A gente tem um exemplo aqui em Recife, que é na área da educação. O prefeito Uhum. mudou aqui, fez uma licitação recentemente para colocar as bancas acessíveis para as pessoas com deficiência. Entendeu? O prefeito colocou transporte escolar para as pessoas com deficiência. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma sensibilização do prefeito. Mesmo que o segmento seja organizado, mas se o gestor não for sensível à causa, as coisas não acontecem. Entendeu? Verdade. Você falou um ponto assim, interessante, porque quando a gente fala em pessoa com deficiência, em políticas de inclusão, as pessoas geralmente elas têm uma visão muito estreita, né? E pensa que é uma rampa, né? Faz uma rampa numa praça, num prédio público que está tudo resolvido, né? E a gente sabe que a pessoa com deficiência não necessariamente é cadeirante, enfim, tem vários tipos de deficiência, né, que a pessoa
apresentar. Então, é importante isso olhar mais amplo, né? Porque as pessoas têm uma visão muito estreita ainda em relação a essa questão. Mas eu queria falar no ponto que tu falou aí, na questão do transporte público. É uma preocupação que eu tenho, porque aqui nós somos vizinhos da Caruaru, nós temos 18 quilômetros de diferença daqui para Caruaru. É muito próximo. E para você ter ideia, a passagem aqui custa R$ 3, R$ 3,50, R$ 4. Enfim, teve alguns aumentos agora ultimamente. Mas os ônibus não disponibilizam, né, a acessibilidade. E aí eu fico batendo muito na tecla que a empresa que faz aqui a Caruaruense, inclusive é de propriedade do ex-governador, ex-vice-governador João Lira Neto. Né? Então você vê, é uma pessoa pública, né, que tem uma empresa privada, mas que não tem esse olhar sensível com essa causa. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa questão do transporte público, das dificuldades que a gente encontra nesse sentido. João, a gente tem uma lei que abrange o direito da pessoa com deficiência. Né? Antes do Estatuto da Lei 13.146, a gente tem a Convenção da ONU, entendeu? Do direito da pessoa com deficiência. E aí, era para estar todo o transporte público acessível desde 2014. Infelizmente, alguns estão com acessibilidade, outros têm acessibilidade, mas está quebrado. A gente tem uma grande dificuldade. A gente tem dificuldade aqui na região metropolitana. Imagina na parte do interior. O acesso ao transporte público ainda é excludente. Nem toda pessoa com deficiência tem direito. Para você ter ideia, a gente tem uma lei de 2001, que é a lei 12.145. A gratuidade das pessoas com deficiência nos transporte público intermunicipal. Para você sair de Recife para Caruaru e para qualquer região do interior. A pessoa com deficiência tem essa lei. Essa lei foi regulamentada agora em março. Foi um grande avanço para o segmento da pessoa com deficiência. Eles têm agora essa questão, tem o passe livre intermunicipal. A pessoa com deficiência foi regulamentada agora em março. Então, assim, é uma lei antiga que foi regulamentada agora, enquanto outros estados já avançou a respeito sobre isso, entendeu? E Pernambuco ficou um pouco atrasado. Então, assim, isso é ruim para o segmento. O segmento sofre. As pessoas com deficiência, ela tem o direito ao transporte público, mas muitos gestores municipais, eles não estão preocupados com isso. Ele quer garantir o ônibus e pronto, entendeu? E aí tem aquela mãe que vai fazer a reabilitação do seu filho com microcefalia em uma clínica, aí o filho é pequeno, tem cadeira de roda, não pode ir. E a prefeitura não disponibiliza também do transporte do TFD. E quando coloca o TFD, o transporte do TFD não é acessível. Não é uma van que tenha acesso à cadeira de roda, entendeu? Então tem que tirar a criança da cadeira, colocar num banco, todo um desconforto, entendeu? Então, assim, por exemplo, aqui em Recife, na região metropolitana, e alguns municípios, tem um programa PE Conduz. Se todos os municípios fizessem adesão a esse programa, a questão da acessibilidade na reabilitação estaria um pouco amenizada, entendeu? A gente estava com um avanço grande. Por exemplo, tem o PE Conduz, a região metropolitana do Recife, tem Caruaru, ele, por exemplo, ele tem Caruaru, ele atende a um raio de 60 quilômetros fora da cidade, o programa PE Conduz. Tem Caruaru, tem Gravatá, que atende lá, tem Bezerros, tem lá em Vitória, tem um PE Conduz em Petrolina, tem em Garanhuns. Não custa nada os prefeitos dessas cidadezinhas do interior, da cidade do interior, poder fazer adesão a esse programa, fazer um convênio com o governo do estado para poder estar garantindo a questão da inclusão da pessoa com deficiência direto ao lazer, que o PE Conduz funciona com lazer e funciona também na área de reabilitação. Não custa nada fazer isso, mas os prefeitos não têm interesse de fazer isso, entendeu? É preciso ter gestores competentes
gestores com um olhar amplo, um olhar macro na área da inclusão da pessoa com deficiência, porque a inclusão, ela não é só para a pessoa com deficiência. A inclusão, ela é para a sociedade, entendeu? Uma cidade acessível, ela é inclusiva para todos. Rampa de acesso não é para cadeirante. Rampa de acesso é para a população. Porque a rampa de acesso vai poder utilizar um usuário de cadeira de roda, vai poder utilizar uma mãe com um bebê com um carrinho, e o idoso vai poder usar também uma rampa de acesso. A gente precisa disso, de acessibilidade. E não só acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional. Entendeu? Muitos gestores aí falam, a gente promove acessibilidade. A gente tem um banheiro acessível, tem uma rampa de acesso, mas quando chega no órgão público não tem um intérprete de Libras. E aí, entendeu? Como é que eu vou? Eu sou surdo, como é que eu vou poder dar entrada em uma documentação dentro de uma secretaria se não tem intérprete de Libras? Aí onde eu volto lá atrás. O que é que custa os gestores criar a central de Libras dentro de uma secretaria que ela vai poder atender várias secretarias dentro do município, vários órgãos municipais. Ele vai ter uma equipe de 4 a 5 intérpretes de Libras dentro de uma secretaria. Aqui funciona na Secretaria de Direitos Humanos, no Recife. E aí, quando chega uma demanda de um surdo na Secretaria de Saúde, por exemplo, e aí eles vão para lá fazer atendimento. Mas aqui em Recife, o prefeito Geraldo Júlio implantou um cargo de acessibilidade. E aí esse cargo de acessibilidade, todas as secretarias têm profissionais inclusivos. Toda secretaria tem intérprete de Libras dentro da gestão. Entendeu? Nem que seja um intérprete de Libras. Mas em todas elas tem. E isso é importante. Isso é um olhar diferenciado que todos os prefeitos municipais poderiam aderir isso aí. Colocar pelo menos um, se não puder colocar 2, coloca um intérprete de Libras, entendeu? Para atender a pessoa com deficiência lá, atender o surdo, entendeu? Então, assim, e garantir o direito da pessoa com deficiência. Quando for fazer o site, botar o site acessível para o surdo, disponibilizar material em braille, porque às vezes a prefeitura faz muito panfleto. Esse panfleto não é digitalizado, ele não é em braille. Aí o cego não tem como, entendeu? Então, assim, existe meio mecanismo para poder fazer isso, mas cabe sensibilizar o gestor, tá, disponibilizando esse recurso. Que isso é importante. Quando se fala em acessibilidade, ela é para todos. A acessibilidade ela é para todos, não é só para usuário de cadeira de roda. Porque se você tem uma escola acessível, você vai atender as pessoas com deficiência, garantindo a inclusão dela, e vai inserir essa pessoa com deficiência na sociedade, e essa pessoa com deficiência vai ser inserida futuramente no mercado de trabalho. Entendeu? Aquele deficiente, aquela pessoa com deficiência que você colocou dentro de uma escola, futuramente ela pode ser o seu procurador dentro do seu município. Entendeu? Ô, Gisele, tu falou a questão da educação, e aí me remeteu um tema que eu quero abordar. Mas antes eu queria dizer, ó, essa questão do TFD mesmo, aqui nós temos um cadeirante, uma pessoa que utiliza da cadeira de rodas aqui, que faz parte da associação, que ela faz hemodiálise em Recife. Para você ver a dificuldade que essa pessoa tem. A luta diária, semanal, o TFD sem nenhum tipo de acessibilidade é muito complicado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da educação. Porque, às vezes, as pessoas pensam, os gestores, eu vejo que tentam fazer uma questão da educação, mas, em vez de incluir, acaba excluindo, sendo uma educação exclusiva, em vez de ser uma educação, como você falou, que pega a pessoa com deficiência e que ela possa estar inclusa ali dentro daquele ambiente, que ela possa se sentir bem dentro daquele ambiente e, obviamente, que ela possa desenvolver as atividades juntamente com as outras pessoas. Então, eu queria saber de tu, que tu pensa um pouquinho sobre essa questão da educação, porque no modo que eu vejo as coisas aqui, pelo menos aqui na minha cidade, em algumas outras cidades que eu procurei estudar no passado tempo, é que as pessoas confundem muito, né, essa questão da educação
para as pessoas com deficiência. Ela deixa de ser inclusiva para ser excludente, na verdade. Então, João, veja só. Primeiro passo para uma pessoa com deficiência ser inserida no seu processo de educação. A escola tem que estar acessível. A Uhum. escola tem que ter uma rampa de acesso, tem que ter um banheiro acessível, tem que ter apoios para determinado tipo de deficiência. Por exemplo, um autismo, uma deficiência intelectual, um surdo tem que ter intérprete de Libras na escola. E aí, para poder estar inserindo essas pessoas dentro da educação, entendeu? Tem que ter um equipamento acessível. E muitos gestores não olham para esse lado, entendeu? Você tem um exemplo aqui na cidade aqui, Recife é um modelo nessa área de educação inclusiva, a nossa capital. E aí tem alguns municípios que estão copiando a mesma dinâmica do município do Recife. Por exemplo, Paulista, no gestão do prefeito aqui, Júnior Matuto, em Paulista, ele tem uma educação inclusiva de qualidade. Ele insere a pessoa com deficiência na sala de aula. Eles têm os programas bilíngues para a pessoa com deficiência surda, entendeu? Então, assim, cabe a sensibilização do gestor poder estar garantindo essa parte de inclusão. Não tem ônibus escolar? Por que não colocar esse ônibus com acessibilidade? Entendeu? Por que não está garantindo acesso à pessoa com deficiência à educação? Porque a educação, ela transforma o cidadão. Entendeu? Muitas pessoas com deficiência não vão para a escola porque a escola não tem acessibilidade. A escola não tem um banheiro acessível. A escola não tem intérprete de Libras. Não tem um livro em braille. E aí, essas pessoas dizem, eu vou fazer o que na escola? Essa escola não tem nem como eu me locomover dentro da escola. Entendeu? Então, assim, tem um ônibus escolar, mas o ônibus escolar não é acessível. Entendeu? Como é que Ela vai não se incluir? sente parte daquele ambiente, né? Não se sente parte, entendeu? Não se sente, aí ganha um BPC, né, o benefício de prestação continuada do governo federal, e se acomoda com esse benefício, entendeu? Ah, eu ganho benefício e não preciso trabalhar para ganhar mais, eu ganho isso aqui o resto da minha vida. Para que eu vou estudar? Se eu já ganho já um salário mínimo aqui, vou ver com esse salário o resto da minha vida, entendeu? Mas não sabe ela que ela estudando, aquele benefício dela vai multiplicar, entendeu? Porque ela vai estar inserida dentro da sociedade, vai se inserir no mercado de trabalho, ela não vai ter só mais o BPC, ela vai ter um salário de trabalho, vai ter o auxílio doença, vai ter o 13º, vai ter férias e vai estar contribuindo com a sociedade melhor, entendeu? Uhum. Então, assim, para isso, as escolas têm que estar acessível à sociedade, tem que ter acessibilidade, tem que ter um gestor, um diretor lá sensível à causa. Tem a pessoa com deficiência, entendeu? Verdade. Oi, tá dando uma oscilada ainda. Agora voltou. Deu uma osciladazinha na internet, É porque mas estão voltou. ligando para mim aqui na hora Ah, errada. tá. Oi, Gezé, eu queria falar também sobre outro tema importante, e que você acabou citando aí, que é a questão da inclusão no mercado de trabalho. Né? A gente sabe que tem uma lei, e essa lei não é nova, é bem A antiga, eu lei acho de que cotas. é 91 por aí, né? É, é, é Que ela destina 3.091. Isso. 91. Ela destina de 2 a 5% das vagas de empresas com de 100 a mais funcionários, né? E, Uhum. assim, apesar de ser eu acho que ainda é um número muito pequeno ainda em relação a isso. Eu queria saber de tu, da tua experiência, enfim, da experiência de outras pessoas que você teve a oportunidade de conviver, sobre um pouco sobre essa dificuldade do acesso ao mercado de trabalho.
E aí eu falo também da questão dos órgãos públicos, né? Porque aqui no meu município, eu acho que faz 10 anos que houve o último concurso público, né? Então, assim, os gestores deixam de fazer o concurso público, que é o que é o correto, para fazer as contratações, né? Aquelas contratações que deveriam ser em caráter excepcional, eles tornam aquilo ali rotineiro. E acabam, dessa forma, excluindo, porque nos concursos públicos existem as vagas de pessoas com deficiência, né? Então, até mesmo no município aqui, as pessoas com deficiência não têm essa oportunidade de participar da administração. Para ter uma ideia, aqui não tem nenhum conselho municipal da pessoa com deficiência. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do mercado de trabalho, sobre a questão de como os municípios podem estimular essas pessoas o município fazer uma ponte dessas pessoas com o mercado de trabalho, né, fazer essa interligação, e quais são os desafios que você já enfrentou e que outras pessoas que você conviveu já enfrentou. Então, João, a lei de cotas para a pessoa com deficiência, ela é uma lei que tem 28 anos. É uma lei antiga, é a lei 8213 de 91, entendeu? Como você falou aí. Então, assim, ela obriga as empresas com mais de 100 pessoas de ter de 2 a 5% de pessoas com deficiência. E você acredita que com essa lei, menos de 2% das pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho? Por quê? Porque as empresas, elas não estão preparadas para atender esse público. Elas não têm acessibilidade. As prefeituras é um exemplo. Você vê aqui em Olinda, a secretaria é tudo na parte alta, a maioria da secretaria na parte alta, entendeu? E quando tem também, eles não estão fazendo a questão da acessibilidade para que um funcionário possa ser inserido no mercado de trabalho. Por exemplo, teve um concurso agora há pouco na área da saúde, uma seleção simplificada, e um amigo fez, ele é cadeirante, ele fez essa seleção para a parte administrativa. E aí ele não pôde trabalhar na Secretaria de Saúde porque ela não tinha acessibilidade para ele. E aí ele teve que ir para um posto de saúde. Isso é um absurdo um negócio desse. Então, assim, tem que haver a sensibilização. A cota existe, a lei é lei, independente se é contrato de gestão ou se é contrato terceirizada. Mas o que falta, João, é fiscalização. O Ministério do Trabalho poder fiscalizar esses órgãos públicos, entendeu? Então, assim, para que isso não aconteça, o Prefeitura do Recife incluiu os cargos de acessibilidade, como eu falei anteriormente, que esses cargos de acessibilidade, ele garante a inclusão da pessoa com deficiência dentro dos espaços públicos, entendeu? Na Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Saúde, em toda a secretaria aqui do Recife, tem 1 a 2 pessoas com deficiência. Isso foi uma sensibilização do prefeito Geraldo Júlio, desde a época do ex-governador Eduardo Campos, que Eduardo Campos falou: se eu for governador, em toda a secretaria vai ter pessoas com deficiência, e ele fez isso. Não é só na Secretaria de Direitos Humanos, que tem o órgão ligado à pessoa com deficiência, vai ter lá a pessoa com deficiência, mas em todos os órgãos governamentais ter a pessoa com deficiência, entendeu? Por quê? Porque isso você está incluindo aquela pessoa, mostrando para a sociedade que a pessoa com deficiência ela é capaz também de produzir. E olha lá, tem pessoas com deficiência que ela produz melhor do que as pessoas sem deficiência, entendeu? Então, Verdade. assim, tem que ter uma fiscalização no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem um recurso mais ou menos pouco, né? Eles falam que é um recurso pouco, limitado. E aí é um auditor fiscal para cobrir uma área muito grande, entendeu? Eles também não têm um concurso. Então, assim, e também agora aí, esse governo federal que está aí, está querendo acabar com a lei de cotas. Com a lei, já está difícil de incluir
a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, imagina acabando com a lei. Ele queria transformar as empresas que não cumpriam a cota, elas são multadas. E o prefeito queria, o presidente queria tirar essa obrigatoriedade das empresas e que a empresa pudesse doar metade de um salário mínimo para um fundo que não existe ainda, que é o fundo estadual, nacional da pessoa com deficiência. E aí a empresa não precisava levar multa, porque a multa que essa empresa leva é uma multa alta. Entendeu? Aí o presidente fez um projeto de lei, mandou para o Congresso, os deputados federais, para poder aprovar isso. Isso não foi aprovado, porque o segmento caiu em cima, se organizou, entendeu? Querendo derrubar, acabar com a lei de cotas da pessoa com deficiência. Então, assim, além de a gente ter uma sociedade que não está acessível à pessoa com deficiência, a gente tem um presidente que não é acessível, que não tem um olhar para a pessoa com deficiência. Ontem, eu vi ontem uma matéria que o presidente, ele nomeou uma pessoa com deficiência visual para ser secretário de Justiça. Entendeu? Enquanto pessoa com deficiência, eu acho isso importante. Mas que adianta eu colocar uma pessoa com deficiência em determinado cargo e não dar autonomia para ela poder lutar pelo segmento que ela representa? Para mim, ele não fez nada. Ele mostrou que era sensível à causa e está retirando os direitos do outro lado. Então, não é preciso você colocar só uma pessoa com deficiência. Você tem que colocar uma pessoa com deficiência dentro do seu governo e poder estar dando autonomia para ela poder trabalhar. A gente tem uma secretária nacional da pessoa com deficiência, é uma surda, que a secretária nacional está parada. Desde o governo dele. Ele queria ter até o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o governo anterior queria acabar com o conselho. Entendeu? Então não adianta ele querer aparecer dessa forma, que está dizendo, eu sou sensível à causa da pessoa com deficiência, na minha gestão tem pessoas com deficiência, e ele está retirando o direito da pessoa com deficiência. Entendeu? Então, assim, isso acontece em vários órgãos municipais também. Entendeu? Acontece isso. O prefeito bota lá uma pessoa para ser um assessor, mas aí ele não garante o direito da educação, ele não garante o direito da moradia para a pessoa com deficiência, porque tem uma cota também dos programas Minha Casa Minha Vida para a pessoa com deficiência. Então, assim, não é acessibilidade, não é sensível a pessoa com deficiência. Não adianta você colocar só a pessoa com deficiência lá e não garantir os direitos dela, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Você falou aí da questão do TFD. Pô, tem uma pessoa com deficiência no seu município, você colocar, ser usuário de cadeira de roda, você colocar um transporte para fazer um tratamento em outro município e não garantir acessibilidade nem no transporte, esse prefeito não é acessível. Esse prefeito não olha a causa da pessoa com deficiência. Eu garanto, se ele tivesse um parente numa situação dessa, usuário de cadeira de roda, ele teria feito da melhor forma de conduzir ele até o determinado destino, entendeu? Porque você está na cadeira de roda, você tem que descer da sua cadeira, você entrar no carro, sentar no banco para poder fazer seu tratamento, subir e descer, às vezes a pessoa não sabe pegar você direito, arriscado lhe machucar, você cai no chão, porque não tem, a prefeitura não garante um transporte acessível. Então, assim, isso não é uma gestão que olhe para a população como todo. Não é, ele vai olhar só para outro cidadão e não vai esquecer a pessoa com deficiência. Muitos gestores acontece isso, esquece da pessoa com deficiência, gente. A pessoa com deficiência é um cidadão com plenos poderes e direitos, deveres, como qualquer um outro. Tem suas limitações. Como qualquer outra pessoa tem. Mas é uma pessoa normal, todo cidadão. Se todos os gestores olhassem por esse lado, para a pessoa com deficiência, a gente tem uma cidade acessível. Entendeu? É um mundo inclusivo para todos. Tá entendendo? Ô, Gisele, tu falou um tema agora e me veio na cabeça isso, uma coisa que eu pensava há algum tempo. Essa questão falou, às vezes vai pegar uma pessoa, acaba derrubando, machucando, e essa é a questão do desafio da pessoa saber lidar com a pessoa que tem deficiência.
né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa está com boa vontade, quer ajudar, mas acaba não sabendo abordar, não sabendo como ajudar, enfim. Então eu acho, na minha visão, e eu posso até estar equivocado, mas eu acho que nas prefeituras, nos órgãos públicos, todos os servidores deviam passar por um processo de formação, ter um manual de como ele poderia abordar essas pessoas quando ela chega lá, para que essas pessoas possam se sentir acolhidas. Porque às vezes não é a má vontade da pessoa, às vezes você está com boa vontade de querer ajudar, mas você acaba ajudando de forma que não ajuda de fato, né? Acaba mais atrapalhando de fato do que ajudando. Então, acho que seria importante demais que todos os órgãos públicos, sejam eles de várias, mais variadas esferas, os servidores estivessem preparados para receber essas pessoas, né? Um manual, tudo bonitinho, de como saber abordar. Eu acho esse um tema importante. Eu queria abordar 3 temas ainda, antes da gente finalizar. Uma é a questão da política, né? Do desafio da pessoa com deficiência de ocupar espaços de representatividade. Seja ele para espaço de cargos eletivos, disputando eleição, seja ele em cargos nas mais variadas esferas governamentais. Eu queria falar um pouquinho sobre esse desafio da pessoa com deficiência, de participar da política, né? Porque a gente olha para o Congresso, a gente olha para as câmaras de vereadores, a gente não encontra, né? Encontra raríssimas exceções, obviamente. João, essa questão aí do desafio da pessoa com deficiência, assim, seria aí junto aos partidos, ao processo político aí disputar esses cargos eletivos, é um processo ainda que precisa de muita luta, de muita conquista. Isso aconteceu recentemente com as mulheres, né? Hoje existe uma cota de mulheres para poder o partido receber o fundo. É obrigado a ter determinados por cento. Eu não me recordo quantos por cento tem que ter de mulheres nos partidos. Então, assim, é preciso existir também essa cota para a pessoa com deficiência para poder inserir as pessoas com deficiência nos processos eleitorais? Eu acho que não. Os partidos têm que sensibilizar, entendeu? Uhum. Os partidos têm que se criar. Hoje eu estou como vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do PSB. E a gente tem lá, a nossa organização lá tem a Secretaria Estadual, está se criando agora a nacional e também se criar as municipais, depois da convenção do partido. Eu acho muito importante. O PT já saiu na frente com isso também. O PT criou o setorial da pessoa com deficiência. O PT criou. E aí eu vi que o PT deu oportunidade a várias pessoas com deficiência disputar esses cargos eletivos. Entendeu? Por quê? Porque o PT olhou com olhar de inclusão. Olhar de inclusão. O PT olhou com um olhar de sensibilidade à pessoa com deficiência. E aí eu vi que alguns partidos estão seguindo esse mesmo caminho que o PT conseguiu, entendeu? Essa mesma militância. A gente não tem um vereador aqui em Recife, já teve, né? Um vereador em Recife com deficiência. A gente já teve um deputado. Mas também tem outra coisa, João. Esses cabas, quando tem alguma deficiência, se elege, ele esquece do segmento. Entendeu? Ele não defende o segmento, ele defende as causas deles. A gente vai ter aqui em Recife, a gente tem uns 4 candidatos a vereador com deficiência. Não precisa disso. Porque todo mundo não se junta e faz para tentar fazer um vereador. Não é o mesmo segmento? É deficiente visual, deficiente físico. É a pessoa com deficiência, entendeu? Então, assim, e os partidos também, eles botam uma burocracia também para poder a pessoa com deficiência se eleger. Você sabe que a pessoa os candidatos tem aqueles candidatos que é o partido quer eleger. Uhum. O partido vai dizer, ó, eu sou o candidato aqui, o partido vai eleger uma pessoa com deficiência, vai trabalhar em cima dele e elege. Se todos os partidos quisessem fazer isso, faria, porque a gente já teve 2 deputados federais com deficiência, um de Alagoas, de São Paulo. A gente tem hoje uma senadora com deficiência, que é a Mara Gabi, do MDB. Não, do PSDB. Do PSDB, Mara Gabi. Por que de São Paulo?
Por quê? Porque o partido quis. Ela é uma pessoa inteligente e o partido investiu nela. Entendeu? Os partidos têm que começar a investir na pessoa com deficiência. Se não começa a não investir, não vai ter. Não investe nas mulheres, não investe nos candidatos que eles querem que seja eleito. Por que não investir nas pessoas com deficiência? Para poder estar garantindo os direitos também. O povo não investe no segmento negro, não investe no segmento LGBT. Uhum. Por que não investir também no segmento da pessoa com deficiência? Eu acho que isso é muito importante porque a forma como o partido se porta dentro e internamente na sua atividade partidária, ela vai se reproduzir muito se, por acaso, um vereador, um prefeito chegar a ser eleito, né? A forma como o partido que você está inserido, ele se comporta, ele certamente vai refletir lá na frente, durante a sua E, gestão, o seu mandato, né? Então, acho esse ponto crucial, que os partidos possam fazer esse debate de forma mais aprofundada. Eu queria dois temas finais para a gente poder encerrar. A questão do esporte. Né? Acho que é uma questão muito importante e que as pessoas acabam excluindo, sendo muito preconceituosas nesse sentido de achar que esporte não é para pessoa com deficiência. E quando a gente vê que várias e várias experiências exitosas a nível nacional, as pessoas se sensibilizam muito quando vê as Paralimpíadas, né, aquelas coisas, mas passou aqui, mas elas acabam esquecendo que o esporte tem uma importância muito grande na vida da pessoa com deficiência, né? A questão de saúde, a questão de saúde, não falo só física, mas mental também, de você esparecer, enfim. E de você, algumas pessoas que desejam, obviamente, enveredar para o caminho das competições, enfim, as pessoas terem a oportunidade de fazê-las. Né? Como é que tu vê essa questão do esporte aí em Recife, aqui no nosso estado, enfim? João, o esporte, eu olho o esporte como uma educação. O esporte transforma a vida. A pessoa que pratica esporte, ela está transformando a sua vida. Infelizmente, muitos gestores, eles não investem nessa área do esporte, entendeu? E aí deixa de contribuir com a inclusão da pessoa com deficiência na área esportiva. Você citou aí as Paralimpíadas. Quem traz mais medalha em ouro para o Brasil são as pessoas com deficiência. Uhum. O Parapan é recorde de medalha. O Brasil ganha para outros países. Entendeu? E não tem um investimento como existe nos Estados Unidos, existe no Canadá, na Rússia. E os caras traz mais medalha do que quem não tem deficiência. Entendeu? Então, assim, o esporte é importante para a pessoa com deficiência. É uma reabilitação da pessoa com deficiência. Não é só a fisioterapia que reabilita. O esporte também reabilita. A natação, o atletismo, o basquete em cadeira de roda, o goalball. Isso é importante, entendeu? Aqui em Recife, o prefeito Geraldo Júlio criou os Jogos Inclusivos. Jogos Inclusivos que reúnem associações de esporte de vários bairros, até da região metropolitana. E aí vai disputar as medalhas, as competições. E aí você se encontra várias pessoas com deficiência de várias modalidades. E isso é importante, entendeu? Olinda tinha os Jogos Inclusivos, que era idoso e pessoa com deficiência. Nessa gestão atual, faz 4 anos que não acontece nada. 4 anos. Então, assim, é o olhar do gestor. É o olhar do gestor que tem que se sensibilizar para a causa da pessoa com deficiência. Senão, as coisas não avançam. O esporte é importante para a pessoa com deficiência. Entendeu? Verdade. Ô, Gisele, para a gente encerrar, que a gente já está chegando na reta final, infelizmente o Instagram nos limita, né, um pouco de É, tempo, e a gente acaba não abordando tudo que a gente queria. Mas eu queria falar da questão primordial, que é a questão da saúde, né, do acesso à saúde. Então, outro dia eu conversei com uma amiga nossa, que é enfermeira, que é militante da causa LGBT, e ela falava da questão, a gente falou um pouco da questão da saúde da comunidade LGBT, das dificuldades que essa comunidade tem do acesso à saúde. E eu penso
que as pessoas com deficiência não sejam diferentes, né? A Exato. dificuldade no acesso à saúde. Aqui nós temos um centro de fisioterapia, mas é um centro muito restrito, com pouquíssimos equipamentos, com uma fila de espera muito grande, por sinal. Então, enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse desafio da questão de saúde para a gente enveredar aí para o final da nossa conversa. Então, João, a relação da saúde da pessoa com deficiência, ela está muito difícil, não só dentro do município, mas como no estado. Pernambuco deveria ter um centro de reabilitação referência para a pessoa com deficiência se reabilitar. Não seria preciso a pessoa com deficiência sair de Pernambuco e ir para o Sara Kubitschek, ou em Brasília, ou em Salvador, ou no Rio. A gente deveria ter o nosso Sara aqui em Pernambuco. A gente começou uma luta há 4 anos atrás para poder plantar o Sara aqui. Mas como Pernambuco é o segundo polo médico do Brasil, a gente não avançou muito, porque tem muitas clínicas particulares que oferecem Uhum. esses serviços, e aí tem um poder aquisitivo maior. E se Pernambuco tiver um centro de reabilitação de referência, as clínicas particulares não vão ter convênio mais com o Estado e não vai ter também recursos para poder se manter. Então, assim, essa questão atrapalha muito. E a saúde da pessoa com deficiência dentro do Estado, ela está deficiente. Entendeu? Para a pessoa com deficiência, ela está deficiente. Precisamos avançar muito. E se no Estado está difícil, imagine nos municípios. Entendeu? Os municípios também. Alguns, por exemplo, Recife, ele ainda dá um avanço melhor do que o próprio Estado em relação à saúde da pessoa com deficiência. Eles garantem enfermeiro em casa, eles têm um centro de reabilitação excelente, eles têm o transporte do TFD, que vai pegar você em casa para a reabilitação, dentro do próprio município. Tem um PE Conduz, que é estadual, e a Prefeitura do Recife tem um transporte Recife Cuidando, que ele tem dentro do município, que pega você em casa, leva para a reabilitação e depois deixa você lá. Entendeu? O centro de reabilitação aqui em Recife tem fisioterapia, tem hidro, natação, coisas que alguns municípios não têm. Então, assim, Uhum. coisas que o Estado também não oferece. Mas a capital, o municipal está garantindo. Entendeu? Tem pessoas que saem de Olinda para fazer reabilitação pela Prefeitura do Recife, que vem de Paulista também, porque eles têm um centro de reabilitação municipal bom. E isso é importante, garantir a questão da saúde para a pessoa com deficiência. Medicamento, sonda, a pessoa faz cateterismo para a pessoa com deficiência, é importante garantir isso. Então, um gestor acessível, ele vai estar olhando para esse lado, entendeu? Eu É, acho importante. perfeito. Zezé, estamos no finalzinho já. Queria te agradecer pela disponibilidade, por essa conversa. Foi muito bom. Aprendi muita coisa. O intuito dessas lives que a gente está fazendo aqui, a gente já está na terceira semana, é justamente esse: conversar com os vários segmentos da sociedade, porque a gente está num processo de construção aqui de um plano de governo e a gente precisa ouvir as pessoas e ouvir as pessoas que, de fato, estão dentro de cada realidade do que a gente pretende fazer, do que a gente pretende discutir para o nosso município aqui. Então, achei muito pertinente essa conversa, muito produtiva, aprendi muito e queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade e que teremos outras oportunidades aí para conversarmos. Eu que quero agradecer você, João, por você ter me convidado para participar da sua live e parabenizar você pela sua iniciativa de estar ouvindo os segmentos sociais e criar um plano de governo de verdade para a sociedade ser incluída, entendeu? Eu quero desejar a você aí, na sua candidatura, sucesso. Tenho certeza Obrigado. que você vai ser um excelente gestor, vai estar olhando para todos os segmentos que são excluídos da sociedade, não só a pessoa com deficiência, mas a mulher, o idoso, a criança, entendeu? O movimento LGBT. Eu acho que a gente tem que ter um gestor que olhe para a sociedade como um todo. E tenho certeza que você vai ser
esse gestor. Que São Caetano Obrigado. precisa de uma pessoa